Cá estamos com mais um Sintonia e mais uma vez assuntos assim que para mim são desconhecidos e a partir do programa eu passo a entender bem melhor. Eu tenho tido a bênção nos últimos anos de cruzar com pessoas que sabem muito, de muita coisa e que eu desconhecia. E eu sinto que isso tem me enriquecido como pessoa. E se eu estiver bem, logicamente eu vou fazer estar bem as pessoas que estão à minha volta. E você? Como é que você tem passado os seus dias? Você tem procurado conhecer coisas que você nunca ouviu falar? Como hoje que nós vamos falar de um assunto que a palavra todo mundo conhece. Consciência. Mas o que é verdadeiramente a consciência? Eu trouxe para falar disso um expert no assunto, Dr. Fábio Gabas, que vai dar o nosso boa tarde, bom dia, onde quer que você esteja. Olá, então boa tarde, bom dia para todos que estão nos assistindo aqui. E Beth, uma alegria, quero te agradecer pelo convite. E estou conscientemente dizendo para você, meu muito obrigado, um prazer estar aqui com todos. E espero que esse público maravilhoso aí, que eles aproveitem bastante esse bate-papo de hoje. E é o seguinte, eu acabei de dar para ele um cartão que vale... Volta ao Sintonia, porque ele tem tanto assunto que nós não vamos ter muito tempo para falar, mas já está agendado. O Dr. Fábio Gabas, médico, ele é especialista em medicina integrativa e se dedica aos estudos da neurociência e expansão da consciência, que é uma coisa que está super na moda. Awareness, assim que fala? Awareness, chique, né? Ele é autor do livro, quero saber se você trouxe o livro, que eu quero um livro desse, hein? Já é seu, já. Despertando Vidas. E do programa de atenção primária à saúde corporativa, de mesmo nome, Despertando Vidas, que já transformou milhares de vidas em todo o Brasil. Tem foco na neurociência e programas de saúde corporativo. Mas para falar desse assunto, vamos começar perguntando o que é essa medicina integrativa na qual você atua, por favor. Muito bem. Eu trabalho com medicina integrativa já há 18 anos. E uma alegria porque desde a época da faculdade, para mim era uma coisa que não fazia muito sentido a gente focar somente na doença, né? Então vem um indivíduo com sintomas, você faz aquele diagnóstico, põe naquela caixinha e dá o remédio compatível com aquela patologia. Claro que isso é importante, isso deverá acontecer sempre, mas sempre fez sentido para mim que deveríamos agregar uma modalidade de tratamento em que eu fizesse uma espécie de prevenção e entendesse a raiz daquele problema e não somente a consequência que é a manifestação daquela doença. Perfeito. Então, fui estudar, e naquela época não se falava em medicina integrativa, né? Existiam outras especialidades aí consideradas. Eram estanques, né? Eram estanques. Cada assunto... Parte de energia, medicina quântica, você tinha ortomolecular, você tinha uma série de outros nomes que hoje reunimos todos esses conceitos aqui e classificamos como essa medicina integrativa porque vê o indivíduo integralmente, vê o indivíduo como um todo. E nós sabemos que uma doença, para ela acontecer, não só a doença, mas qualquer distúrbio, qualquer problema, a própria curva de envelhecimento, ela vai respeitar as informações que seu corpo está recebendo. Tá. Então, de acordo com as informações que você recebe do meio, do que você come, do que você bebe, do que você respira, do que você pensa, emoções, convívio social, familiar, ambiente eletromagnético, tudo. Todas as informações que a gente recebe desse meio ambiente vão interagir e são essas informações que vão determinar o nosso terreno, podemos chamar assim, esse meio extracelular, que modula a nossa expressão genética. Então nós não estamos condenados pelos nossos genes. Eles vão se comportar de acordo com essas informações que vão gerar um terreno biológico. E é aí que a gente vai ter que cuidar. Né? E é aí que tem que cuidar. Então, o nosso trabalho é identificar. Essa explicação, adorei. Vou ter que rever esse programa umas 3 vezes, porque foi profundo, eu gostei mesmo, né? E qual que é a relação entre a mente e a consciência nesse seu trabalho integrativo? Muito bom. A mente, ela tem uma ligação muito estreita com isso, porque a mente, se nós considerarmos ela como esse mecanismo que traz para nós, que ativa o nosso cérebro a fornecer essa identidade, os resultados dessa identidade nossa. Então, eu sou o Fábio Gabas, eu sou médico, eu tenho tantos anos. Não pode falar, né? Não pode, não por favor, não falamos de idade aqui. Então, eu tenho minha família assim assado, eu gosto disso, isso é certo, isso é errado, valores, princípios. Então, a mente, ela reúne todas essas características de identidade baseada em valores, crenças, programações, condicionamentos. Traumas, que não deixam de ser experiências, que deixam uma marca. Então, todo esse conjunto de informações referentes à sua identidade
a mente é que traz isso para você a todo instante. Então, ela é como que ela permite, Beth, a nossa percepção, ela que filtra e modula a percepção que nós temos do meio ambiente. Então, ela processa isso. Ela processa e ela que permite mesmo. Então, o que acontece? Você recebe uma experiência X, nós dois recebemos uma experiência X. De repente, para mim, nossa, que coisa horrível, que estresse, não vou dar conta. Ai, meu Deus, é o fim do mundo. E você vai receber essa informação de uma maneira completamente diferente, porque a sua percepção é outra. Então ela traz essa percepção, por quê? Baseada nos seus valores, suas crenças, sua experiência. Quem você, eu sou forte, você tem dentro de você. Eu sou forte, eu resolvo tudo. Então vem a experiência, já vai passar por esse filtro, né, da sua identidade. A identidade é, eu resolvo tudo, eu sou forte. Tá. Então você já vai perceber diferente do outro que fala, pra mim dá tudo errado, eu sou... Sempre comigo. Sempre comigo, vítima, né? É outra identidade. Sim, sim. Então essa identidade, ela é expressa, ela é manifestada através da mente. E aí, como ela permite a maneira como você vai perceber o meio, você vai ter um sentimento daquilo e emoções. E emoção está intimamente ligada à saúde. Perfeito. Nós sabemos hoje, por vários trabalhos científicos, que nós temos dois tipos de emoção e os demais decorrentes desses dois pilares principais. Primeiro são as emoções derivadas do medo e o outro emoções derivadas do amor. O resto é tudo derivado disso. Medo e amor? Medo e amor, são os dois padrões. Olha só. Isso no nosso mundo dual, né? Se você transcender esse aspecto todo, você vai ver que é tudo unidade e que se expressa o medo como menos amor, né? Sim, também. Não é dual. Mas no mundo dual, vamos falar assim, isso vai ficar para outro programa. É o próximo programa, vamos falar. Nós vamos falar disso, mas medo e amor. Então, o indivíduo que tem predomínio de emoções derivadas do medo, esse indivíduo certamente ele vai ter uma limitação da própria expressão genética. Existe um encurtamento até no DNA. Genética também? Limita a expressão dos seus genes. Não se desenvolve como poderia? Como poderia. Limita o seu potencial. Olha, que interessante. E derivados do amor já expande essa fita do DNA, permitindo a expressão mais completa do seu material genético. Tá. Mas o que a gente sabe bem hoje, até pela questão médica clínica, é que essas emoções derivadas do medo, ansiedade, raiva, medo, Estresse, angústia, né? Todos esses sintomas que nós tanto vemos hoje, né, Beth? Elas vão liberar uma cascata de hormônios. Então, cortisol, que é um hormônio que aumenta a gordura, que enfraquece a massa muscular, que envelhece. Você vai ter expressão de genes que engorda, que aumenta a retenção de gordura. Você vai ter alterações do seu sistema nervoso autônomo, que é o controlador de mais de 90% das funções do seu corpo. Então, por isso que o indivíduo estressado, que ele está com essas emoções predominantemente derivadas do medo, vai afetar estômago, vai afetar sistema imunológico, vai ter de tudo um pouco, porque está afetando quem controla mais de 90% das funções. Então, a emoção, ela é intimamente ligada à saúde, não tem como nós falarmos em saúde integrativa, eu realmente querer o bem do meu paciente como um todo e não cuidar Se não for lá do nesse padrão ponto emocional. também. Exatamente. E as pessoas negam isso, né? Tem muita gente que ainda nega isso. Não é psicossomático, não, isso aí tinha que ser assim mesmo. A gente não pode colocar tudo numa ótica só, né? Lógico que para todo mundo que é martelo, tudo vira prego, né? Então, você não, tudo é psicossomático, tudo é isso, tudo é nutrição. Não, você comeu uma coisa estragada, ali naquele não caso, é psicossomático, foi aquele momento. Exatamente. Mas se você comer algo que está saudável, mas você teve um aborrecimento minutos antes, aquilo lá pode fazer mal. Pode fazer mal, porque a digestão depende desse sistema nervoso autônomo. Então, você no momento de estresse, você vai ter uma digestão prejudicada. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que a própria gripe, eu posso estar com uma pessoa super gripada. Se eu tiver no meu equilíbrio, tá tudo tranquilo, eu não pego. Agora, se eu tiver um pouquinho fragilizada emocionalmente, porque eu tenho isso também, embora as pessoas falem que eu tô sempre teto astral, mas eu também tenho momentos de baixa. A gripe vem, não acontece? Não é assim? Com certeza. Porque você fica vulnerável àquele momento. Agora, eu quero saber sobre o seu ponto de vista, o que é exatamente a consciência? E nós podemos dizer que isso aí é um produto do nosso cérebro? A consciência como produto do cérebro? De jeito nenhum. Já foi essa época. Essa pergunta vai dar o que falar. Não é, a consciência não é produto do cérebro. Antigamente, né, Beth, quando você falava essa palavra consciência em qualquer evento, qualquer conferência de físicos, você era expulso, vai para fora, né? Você não podia falar essa palavra consciência, porque não tem como mensurar isso. Não dá para medir. Não dá para medir, é um produto do cérebro, não se fala nisso. Vamos falar da física, matemática, material mesmo, né? Cartesiana.
A massa cinzenta é aquilo E lá. ponto final. Então, não se podia usar essa palavra. Hoje, a própria física unificada, ela hoje estuda esses fenômenos da consciência, porque também é um fenômeno físico. Só que ele é metafísico, na verdade. Você tem dentro da física energia e matéria, e metafísica consciência, mas tudo faz parte desse grande cosmos que nós vivemos. Então, ela também faz parte dos estudos. E se a gente quiser procurar essa consciência que nós falamos dentro do cérebro, é que nem você querer procurar o locutor do rádio dentro do rádio. Essa metáfora que você fez eu achei bárbara. Pode repetir, porque as pessoas precisam refletir sobre isso. Querer encontrar consciência dentro do cérebro é você querer encontrar o locutor do rádio dentro do rádio, do aparelhinho. Você não vai achar o locutor lá dentro. É mesmo. Né? Então, é muito interessante como tu se desenvolve, né? Nós falamos aqui da mente, que ela processa essa identidade toda. Mas é assim, hoje nós entendemos assim, existe esse campo eletromagnético que nós temos um campo que nos traz essa pseudo-individualidade. Né? Cada um se manifesta e a gente acha que é o grande problema da humanidade, é a gente achar que a gente está separado de tudo, né? Então eu sou aqui, eu sou o Fábio Gabas, você é a Beth, você está aí, o rio está lá, a árvore está lá, e o nosso telespectador está do outro lado, e o sol está bem longe daqui, né? 150 milhões esse é o de quadro. quilômetros. Mas não é bem assim. E tudo né? separado. E esse é o grande problema da humanidade. Esse é a origem de todos os problemas, é essa percepção de separação. Essa dicotomia, né? É, separação. Estou separado. Eu sou um indivíduo separado do resto, né? Tudo acontece, eu sou um mero participante de algo que está acontecendo, eu não tenho nada com isso. Então, isso é um problema sério. Tanto que quando a criancinha nasce, que eles falam, você é o fulano de tal, né? Que nasceu, é o pecado original, nasce com o pecado original, né? Porque a origem, está separado, começa todos os problemas. E, na verdade, nós somos, se a gente pegar na física, o que a gente chama de matéria sólida é 99,9991396% espaço vazio. E 0,0001304% sólido, verdadeiramente. Sério? É. Cientificamente provado já? Física, carteira física Nossa clássica. Nossa senhora. O átomo... Isso é bom, isso é ruim. Não, nós somos espaço, ilusão que eu tô aqui, né? Nós somos espaço vazio, na verdade, e tudo conectado. Até porque essa partezinha, cada átomo do nosso corpo, imagina quantos átomos nós temos. Tem ideia? Não, nenhuma. Tem ideia de quantas células nós temos no corpo? São milhões, trilhões? 100 trilhões. 100 trilhões? 100 trilhões. E cada célula... Cabe, 100 trilhões. E cada célula, 100 trilhões de átomos. Tá, Então, tudo bem. 100 trilhões vezes 100 trilhões. Esses átomos, eles oscilam entre manifesto e não manifesto. Tudo oscila, né? O átomo, ele tem essa oscilação. O que acontece? Metade da sua vida, né? No meu caso, estamos falando de quase 23 anos. No seu caso, bem mais. 25 anos, né? 26 anos, que você esteve... que legal, vou dar um abraço aqui pro meu convidado, gente. Que você esteve dissolvida, junto com todos os átomos desse universo. Então, metade da nossa vida é dissolvido e no mesmo espaço vazio, no mesmo não manifesto, que todo... Tudo junto misturado. Tudo junto misturado, até porque todo esse universo, ele partiu de um próton antes de expandir no nosso universo, né? O que se chama de Big Bang. Não é bem assim a coisa, mas, enfim, um próton se expandiu. Então, tá tudo junto, tudo conectado. E esse universo, quando ele se expande, mas é tudo miniatura dentro de miniatura, fractais. É assim que a coisa acontece, é tudo uma imitação, um padrão de repetição. Você vê na natureza essa matemática divina de tanta coisa semelhando outras coisas, né? A maneira como os ramos de uma árvore, igual os brônquios e bronquíolos, igual as veias e artérias, né? A maneira como algumas coisas formam aquela espiroidal, aquela espiral, a mesma coisa acontece nas galáxias, enfim, é tudo um padrão de repetição. Então nós também, como um mini universo que somos, temos essa, entre aspas, essa individualidade através desse campo. E esse campo troca informações com essa inteligência. Pode ir falando, eu só vou fazer uma coisinha aqui. Fique à vontade. Vai. Esse campo, nosso campo, ele troca informações com essa consciência total. Consciência cósmica, inteligência universal, inteligência... Divino, como quiser chamar, né? Cada um chama de um jeito. E de acordo com essa minha troca, é a minha consciência fractal, a porção da consciência total que esse campo consegue receber e interagir. Então essa é a minha... Isso tudo tem ligação com como que eu vou perceber as coisas. Como eu vou refletir isso. Como eu vou refletir. A faixa, né?
porque tudo isso determina, inclusive, as sincronicidades, porque de acordo com a porção dessa consciência total que eu recebo, acontecerão mais coincidências na minha vida, porque aquilo que eu te troca mais perguntei rápido. há pouco, que quando você está numa determinada vibração, você começa a atrair pessoas naquela mesma vibração. É mais ou menos isso, né, que está acontecendo. Mais ou menos É isso, interessante, né? pra Tudo observar. é sintonia. Então eu estou num padrão de consciência e isso naturalmente vai sintonizar com pessoas que têm aquele padrão E semelhante. esses trilhões de células, de tudo que tem aí, se elas começam a se deteriorar, elas refletem todo o resto do sistema. E aí que vai gerar doença? Essa informação que ela vem dessa inteligência cósmica, ela é muito perfeita, porque você imagina, a gente está conversando Muito aqui, perfeito, é verdade. e são 100 trilhões de células trabalhando em perfeita harmonia, porque não Estão cai te meu ouvindo, braço, hein? estão me ouvindo com certeza, e são quadrilhões de reações, porque nós temos 100 trilhões de bactérias, de células, mas de bactérias temos 10 vezes isso. Gente do céu. São de 800 trilhões de bactérias no corpo, tudo isso interagindo, quadrilhões de reações por segundo, ó. Cada um segundo que a gente está conversando aqui, E tem que estar em harmonia, né? em harmonia, 1 milhão de células são trocadas por segundo. Quer dizer, morrem 1000 e nascem 1000 a cada segundo. Gente, eu tô chocada com essas 1 informações. milhão. Então, olha a perfeição que está trocando células do meu dedo do pé e se estão convertendo em células dedo do pé. Onde é que está essa belíssima informação, esse software que permite a gente estar aqui conversando e essas quadrilhões de reações acontecendo sem eu nem ter consciência Você delas? não sabe nada disso, Sem ninguém nada tá percebendo. Então, é muito perfeito esse mecanismo, essas informações, do jeito que elas vêm. Quando começa a ter ruído nessa perfeição de informação, por quê? Porque o meu meio, a minha água, eu chamo esse meio extracelular de como se fosse um aquário com a água, né? E as nossas células, os peixinhos nadando. Tá. Se a água começa a ficar suja, Turva. apodrecida, não adianta eu ficar tratando a doença dos peixinhos que vão adoecer com remédio. Eu tenho que mudar essa água do aquário. Certo, perfeito. Então, esse meio, quando ele está contaminado, e isso também tem ligação com as emoções, você vai ter ruído em software perfeito. E quando vem com Dá alteração ruído, daí. começa as células a perder essa harmonia. Então, é uma agressão ao estado de harmonia, a doença, fruto dessa comunicação ruidosa entre o software original e as nossas células. E essa sintonia, Beth, é muito interessante, porque nós temos no rádio, né? Você sintoniza uma faixa, Tem que quer estar dizer... bem no dial para poder... E como é que você faz? Você vai lá naquele cristal oscilador dentro do rádio e coloca naquela faixa que você quer e isola ela das demais. Então aquela é a faixa tal. Fábio Gabas é quando eu coloco o meu cristal biooscilador, que todos nós também temos o cristal biooscilador, naquela faixa de Fábio Gabas e eu recebo as informações pertinentes ao que o meu campo consegue captar. Uau! Que informação boa! E quem é que é o nosso cristal biooscilador? Como é que faz isso? Cristal biooscilador, no nosso caso, né, são as emoções. Então, as nossas emoções derivadas do amor colocam eu sharp naquela frequência, 107.3. É o amor, aí ar. tudo de bom. Agora, se eu tô no 107.2, por mais que seja pertinho, o que acontece com o rádio ali, Beth? Você conhece? Vai começar a chiar, vai chiar. Vai chiar. Então eu vou estar perdendo dessa pureza, dessa beleza para minha faixa, uma vez que eu tô com o meu cristal biooscilador com emoções derivadas do medo. E aí, agora me ocorreu o seguinte, acho que eu vou ter que marcar uma consulta com o doutor aqui. Fábio, Bem-vinda. numa consulta que você faz com um paciente seu, depois até eu gostaria que você deixasse o seu telefone. Como é que você detecta isso aí para que você possa fazer o seu paciente sintonizar com esse fluido divino para que ele se dê bem, né? Claro, Que é o claro. desejo de todo mundo. Bom, a gente pode voltar um pouquinho atrás, Beth, e dizer para você assim que o grande problema da humanidade é essa coisa de se identificar com esses processos mentais de crenças, programações, condicionamentos, que é o que determina o seu chamado ego, né? Então, quem sou eu, Fábio Gabas? Ah, eu sou Fábio Gabas, sou aquele. Então, essa identidade é um grande problema, porque quando eu falo de identidade do ego, é uma característica muito comum. Eu sempre vou resistir ao que é. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre, olha, não está bom isso, O ego precisa quer ajustar aparecer isso. mais, né? O ego, esses programas primitivos de fábrica, vamos chamar assim, eles são de sobrevivência, porque por milhares de anos a luta foi pela sobrevivência. Então, eu preciso de ter mais coisas, porque coisas me fazem sobreviver, eu preciso de mais matéria, nunca é suficiente. Sempre vou estar precisando de mais. Isso não é matéria, é outra coisa, é relacionamento, é poder.
Eu preciso de status, porque se eu não tivesse status lá atrás, eu também morria. Certo. Porque o status eu tinha melhores relacionamentos, melhores armas, melhores alimentos. Eu preciso pertencer. Ai, se eu não fosse expulso da minha tribo lá nas nossas ancestrais, morria na primeira noite na selva. Então são características que o ser humano ainda tem. Eu preciso pertencer, eu preciso me apegar à minha identidade. Ego inflado, o na ego verdade. Ele é sempre inflado, mesmo que ele seja, por exemplo, do lado... Porque ou o ego ele vai te pegar pelo lado bom, eu sou poderoso, eu sou forte, eu tenho muito dinheiro, eu bato, eu falo, eu sou corajoso. Se ele não pega você por aí, ele vai pegar pelo outro lado. Ah, eu sou muito doente, sou muito fraco, sou uma vítima. Nada dá certo. Nada dá certo pra mim. Ah, você é doente? Ah, que doença você tem? Ah, essa é fichinha, a minha é muito pior. A minha é pior. A minha nem o médico sabe o que é. E ainda tem prazer de falar isso. Tem prazer, e qual que é o ego. contraponto do ego? Se o ego é tudo isso do ser humano, cadê o que não é o ego? Então vamos lá. Então dentro desse raciocínio, Beth, essa identidade, ela vai te comprometer sua qualidade de vida, porque nunca vai estar completa, sempre vai estar faltando. Sempre o futuro vai ter uma versão melhor minha, uma versão mais completa minha. Não cheguei lá ainda, né? Nunca cheguei. Sempre é no futuro, é no futuro. E aí o que acontece? Hoje nós temos uma coisa acontecendo. Isso aí sempre foi muito bom, né, Beth? Porque fez a gente sobreviver. Sim. Ótimo. Então necessário. Necessário, exatamente. Só que quando chegamos num meio, num mundo como hoje, de muita informação, riqueza de informação é igual a pobreza de atenção. E quando eu tenho pobreza de atenção, o cérebro entra num modo chamado modo padrão, que é o default mode, que me coloca numa situação que eu no centro do universo, o universo de problemas em volta. Preocupação com tudo. Com o futuro, o que vai acontecer, como é que é, de eu ser diminuído no futuro, de eu não dar conta, de não ser aceito, etc, etc. E acentua, assim, o medo que E você aí acabou de falar. vem o medo, a ansiedade, a angústia, uma cachoeira de pensamentos que fica insuportável e por isso que nós temos hoje estatística, né, de um afastamento por hora por causa de ansiedade e depressão. Isso você me contou Temos várias aí o 90% da população em níveis de estresse crônico. Né? A depressão sendo maior Depressão, causa maior causa de incapacitação no trabalho e 50% da população mundial pensará em suicídio por 2 semanas. 50%, metade. E 10% tenta suicídio. Que é isso? É insuportável. É isso que a gente precisa cuidar, né? Como é que cuida disso? Que respondendo a sua pergunta, qual que é o contraponto? Então, para eu sair desse problemão que nós estamos vivendo hoje como sociedade como um todo, é eu começar a entender que a minha mente, ela interage com esse meu cérebro, mas é uma função mental, é um processo mental, não sou eu. A gente precisa parar de se identificar com as historinhas que essa mente nos conta. Parar de achar que você é isso, que a história que tua mente conta pra você. Não, porque eu fico preso nessa identidade. Então, não, se eu sou forte, eu não posso chorar. Então, as coisas que me agridem, eu tenho que fingir, porque eu tenho que me apegar à minha identidade, que nunca está completa, que sempre... Então, o grande sacada que a gente está vendo hoje são atividades mentais de foco, que nesse foco eu silencio esse barulho, esse ruído da minha mente primitiva, dessa mente do ego, eu silencio, entro nessa bolha, nesse portal que nós chamamos de agora, que te coloca numa dimensão sutil, serena, que tem paz ali. Ali é completo, ali Através não falta da meditação, nada. isso se E a consegue? meditação é uma ferramenta extraordinária para esse processo sair desse default mode, esse modo padrão, e entrar num modo de foco, que você de target, que você naturalmente silencia e você, através desse silêncio mental, que te traz essa serenidade, que te traz essa sensação de estar pleno, estar completo, você se desidentifica, é o desenvolvimento mental. Quando as pessoas pensam que desenvolver a mente é melhorar a mente, né? Desenvolver é deixar de se envolver, desenvolver. Ah, é mesmo, que É desenvolvimento, é eu não me envolver e permitir que esse limite, esse meu campo, se torne mais permeável a essa informação sintonizado pura, com aquilo que eu preciso. Sintonizado com essa inteligência cósmica, onde você passa a ser instrumento disso, não mais refém de programas inconscientes desse ar. E aí também estaríamos saindo da escravidão que Que a mente gera, que você tem que fazer assim. Gera sofrimento, assim. Né? Sofrimento total, porque você não é você, né? Você não é o você verdadeiramente, você é refém desses programas. Seu futuro é repetição do passado. Eu estou entendendo um monte de coisa agora. Eu vou ter que refletir muito sobre o que o doutor está falando aqui. Para quem tem depressão ou está inserido no sistema hoje que está em moda, burnout, síndrome do burnout. Síndrome do burnout. Essa expansão da ferramenta pode ser uma ferramenta de cura? Expansão de consciência? Expansão da consciência, pode ser? Sem dúvida nenhuma, porque o indivíduo para chegar no burnout, o que é burnout, o pessoal está ouvindo, às vezes não... Nossa, falando muito. Exaustão
né, de todo o sistema da suprarrenal. Suprarrenal são 2 órgãozinhos aqui acima do seu rim, chama suprarrenal, e eles que lidam, esses 2 órgãos que lidam com o seu estresse, produzindo ali cortisol, adrenalina, enfim, ligado ao estresse. E o que acontece? DHA, que é o hormônio do bem-estar. Então, quando você está bem, você tem os níveis ideais desse DHA, que te traz aquela paz, e o nível ideal de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você começa na primeira fase do estresse, começa a aumentar o teu cortisol, o DHA às vezes sobe um pouquinho também, aí você tem o nível 2, começa a cair esse DHA e o cortisol sobe mais ainda. Aí você tem o nível 3, você começa já a cair o cortisol também, e chega o nível 4, cai tudo. Desaba DHA, desaba cortisol, quer dizer, a sua suprarrenal faliu, quebrou, não aguenta mais produzir nada. E você se sente sem energia, né? E você tá sem energia pra nada, um marasmo, aquele cansaço, aquele desânimo, você quer que o mundo termine em barranco pra você morrer encostado, né, como diz. Então, aquele terror. E esse burnout, por que você chegou nesse burnout? Porque a sua percepção da sua realidade, ela está acima do seu limite, o seu limiar de adaptação. Você não consegue se adaptar, ela está muito pesada para você. Às vezes você não percebe isso mentalmente, mas teu corpo está percebendo assim. Sim. Então vai minando, vai desgastando, é um ralo de energia, essa identificação com as crenças, programações, e essa vida tá difícil. Excesso de informação, e esse mundo é uma selva cheia de predador, porque é isso que a mente primitiva conta pra você. Você acredita? O problema não é a mente contar, o problema não é a sua identidade, o problema não é seu ego, ele é do bem. O problema é você achar que você é ele. Para você se identificar, achar que os pensamentos que vêm na tua cabeça são ordem, são imperativos. E não são, tem que negociar. São perfeitos. Não, é só um pensamento, só um processo mental, não é você. Então, para sair do burnout, sem dúvida, expansão de consciência, que te coloca numa conexão com essa serenidade, com essa paz, com esse silêncio interior, você muda totalmente a percepção dos fatos, porque você vai entender, quando está conectado, que tudo tem uma razão de ser, que existe uma ordem por trás de cada coisa que acontece, que absolutamente nesse universo, nada é aleatório. E vai se ajeitar. Nada. E, portanto... tudo passará. Bom, Beth, vamos pensar, né? Do ponto de vista, já que está falando de ciência aqui, tem um dado hoje científico que você vai gostar muito. Que ele calcula, assim, qual que é a probabilidade... Isso foi supercomputador, né? Hoje em dia nós temos supercomputadores para fazer isso. Tá. Qual que é a probabilidade da vida emergir do nada, aleatoriamente, como alguns dizem, alguns cientistas diziam, né? A vida ela aconteceu por acaso, né? Aconteceu ali umas reações de coincidências aleatórias e, pum, emergiu a vida, e essa vida unicelular foi se desenvolvendo até chegar num corpo como o nosso, com toda essa complexidade. Qual que é a chance matemática disso acontecer? Você fala assim, 1 em 1 bilhão, né? 1 em 1 trilhão, 1 em 1 quintilhão. Seria pouca, né? 1 em 1 trilhão seria 10 a 9, 1 sobre 10 a 9, 1 em quintilhão, 1 10 a 12, né? Quadrilhão 10 a 12, quintilhão 10 a 15. É 1 sobre 10 elevado a 8.896. Fácil. Tá fácil. Em outras palavras, é zero, não dá. Não dá. Não tem como ter sido aleatório. Então, quando você está conectado com essa consciência, você tem aquela plena convicção de que esse aqui agora, que está se manifestando, ele é fruto de 13,8 bilhões de anos de movimento do universo para culminar com esse agora. Nossa Senhora! E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar brigando. Não gosto, que ridículo, põe fogo, manda matar. Tudo bem, você quer sofrer, sofra. Amargo, mas é o que é, e tem uma razão. Tem uma razão. Então, essa consciência permite que a gente primeiro, Beth, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer reação, você primeiro aceita. Aceitação. Você primeiro tem aquele sentimento. Eu aceito o que é, porque é o que é. E tudo é como deveria ser, porque é fruto desse movimento ordenado. E como eu vou agora lidar? Agora sim, como que eu vou lidar? Então eu não vou reagir resistindo ao que é, porque quem resiste persiste o problema. E quem teme atrai. Exato. Então, e quem reclama, clama de novo. Clama de novo, você tá me copiando, hein? Então, você primeiro aceita. É sutil isso, de quem tem essa conexão, porque assim você vigia. Eu aceito. Aí eu respondo com inteligência. Tem que ligar, tem que fazer, tem que correr, tem que apagar o incêndio. Vamos fazer o que tem que fazer, mas em paz, porque primeiro eu aceito, depois eu respondo. Com inteligência. Isso que o doutor está acabando de falar seria a minha última pergunta. Porque eu ia falar, passa alguma dica. Então a dica é exatamente essa. Veio a questão, você administra com paciência, né? Ótimo. Com resiliência. É isso? Vai me corrigindo. Mas com resiliência.
aceitação. Aceitação. Eu acho que eu tô, assim, lógico que eu não tô pronta para isso tudo, mas eu tenho exercitado isso. E é um exercício, Beth. Você pode passar o seu telefone da sua clínica? Claro, com o maior prazer. Aqui em São Paulo, nós estamos ali na Berrini no 5501-2200. Né? E até o final do ano teremos uma clínica, gente, teremos anotem. novidades aí, clínica Como chama Awake. a clínica? Awake. Awake é o Awake. maior... Vai ser um health park, um parque de saúde, um health park. Parque de saúde. E nós Vocês já ouviram vamos falar ali... disso? Pelo amor de Deus, gente. Ali nós vamos ter uma série de terapias integrativas nesse sentido de cuidado da saúde. O foco lá vai ser o cuidado da saúde. Você já está convidado para vir falar disso. Eu Será queria deixar aqui o meu agradecimento, não só ao Dr. Fábio, mas ao Paulo Alvarenga, que eu só cheguei no Dr. Fábio, sincronia do universo, não. O Paulo já veio aqui. Eu fiz um APP, que é Alta Performance Pessoal, que é um dos workshops que a Crescimentam traz, que eu aconselho a qualquer cidadão pensante nesse mundo. E foi lá que eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Dr. Fábio Gabas e eu fiquei encantada. Por isso que eu o trouxe aqui e queria te agradecer de coração, você tá? E você vai escolher qual CD você quer, ó. Eu tenho 3 para ele escolher. Ei, coisa boa, hein? Não pode dar muita opção pro ser humano que ele fica perdido. Dá uma só. Dá uma só? Então você escolhe aqui. Não, mas aqui, ó, já me conectei com esse daqui, então, ó. isso é o melhor de mim, que é a minha música. Olha que beleza. Tá? E pode aguardar que eu vou fazer uma consulta lá, porque eu fiquei muito interessada nisso tudo. E espero que você que tem sofrido esse estresse no trabalho, estresse em casa, troca uma ideia. Porque quando a gente se abre e tem humildade para aprender com quem sabe mais, a gente está se engrandecendo. Tá certo, doutor? Exatamente. Fala uma última mensagem para o nosso internauta aí. Bom, para mim é sempre uma alegria e todos serão muito bem-vindos. Eu tenho também, como vocês acessarem online, tem programas online de gerenciamento de estresse, com meditações, com vídeos, com aulas. Então, quem tiver interessado, fique à vontade de procurar isso daí nas Você está como Dr. Fábio Gabas? Dr. Fábio Gabas. Você tem um canal no YouTube? Tem um programa que vocês vão encontrar tudo isso aí, que é o www.programadespertandovidas.com.br. Tá. Que é o nome do seu livro. Que é o nome do livro. Só que tem o programa na frente. Programa Despertando Vidas, que é o nosso programa. E ali você tem essas opções que eu recomendo que todos façam, porque trazer essa consciência para o seu presente, aprender a estar presente, é transformador, sem dúvida nenhuma. Então, esse vigiar que a Beth colocou aqui para nós, né? E não é isso já vem essa frase vigiar e orar, né? O orar é o foco, o vigiar está sempre atento e desidentificar, entender esses pensamentos, esses processos como apenas algo que acontece em você, não é você. E essa desidentificação é que traz essa paz. É consciência. Consciência. Com-tracinho ciência, não é isso? Exatamente. Eu sei que é redundância, mas você está na sua missão? Com certeza, né? Hoje, qual é a sua missão? Hoje a minha missão é ser instrumento dessa inteligência. Né? Hoje eu procuro não atrapalhar, porque toda coisa que vem do Fábio é limitado, é um grãozinho de areia pisado, como a gente diz, né? Agora, quando nós estamos aí com essa permeabilidade aumentada, fruto desse treinamento mental, fruto dessa vigilância e desse preparo, naturalmente, ao expandir essa permeabilidade aqui, você vai como instrumento. Então, as coisas vão acontecendo, você é inspirado até a fazer os próximos passos, ao que dizer, ao que pensar, ao que se expressar. E tudo ao redor começa a ficar com uma outra energia. É outro campo, outra percepção de realidade. realidade. Vocês não têm ideia, assim, você falar é encantador, porque você tem uma energia, você tem um domínio sobre o que você está falando, que eu queria que você ficasse aqui 1h30, entendeu? Mas que não vai ser possível. Na próxima. Na próxima você vem. Aliás, já pensou que bárbaro se eu pudesse trazer você, o Paulo Alvarenga, o Danilo Porto, o Arthur, fazer aqui um brainstorm. Nossa, que delícia. Gente, não seria demais. Deixa a AltV dar uma ajeitada aqui, eu vou ter esse goal, né? E você sabe que tudo que a gente deseja, o universo recebe como nossa intenção, e se você der atenção, isso se realiza. Com certeza. Então, me aguarde que um dia eu vou ter esses 4 caras aqui, não vai ter pra ninguém, tá? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, viu? Foi ótimo. E fiquem atentos para essa clínica que vai ser aberta até o final do ano, porque, ó, quando a gente sabe que tem alguém que pensa mais longe do que a gente vai lá e adere ao movimento e se beneficia, claro que todos ficaremos bem. Uma boa tarde para vocês, boa tarde aqui pro meu convidado e até a próxima semana. Tchau!